Nessa semana nós vamos fazer duas práticas experimentais, refratometria e polarimetria. Aqui nós temos o laboratório 1, departamento de físico-química, que é o laboratório 2 de ensino. Essas práticas estão no laboratório 1. Elas estão, aqui está a prática de refratometria e aqui nós temos a prática de polarimetria. Na verdade, essas duas práticas estão em uma bancada, tem uma segunda bancada com essas duas práticas também, de formas que nós temos 2 alunos por bancada e ficam então 4 alunos ao todo fazendo essas duas práticas do laboratório. Vamos começar então com a prática de refratometria. Nessas duas práticas nós vamos procurar medir o índice de refração de solução de sacarose em água em diferentes concentrações e correlacionar na refratometria a medida do índice de refração com a concentração e na polarimetria o ângulo de desvio da polarização com a concentração da solução de sacarose em água. Aqui está o refratômetro que nós utilizamos no nosso laboratório, um refratômetro de AB. Eu vou falar um pouco mais sobre ele mais adiante, ele já está bem antigo, já tem um tempo razoável, né? Mas funciona direitinho e, enfim, é suficiente para o que a gente quer. Aqui você tem uma versão um pouco melhor do refratômetro de AB, mais moderno. Esses são refratômetros utilizados em pesquisa, são um pouco mais caros, mas essa é uma técnica muito utilizada na indústria, em produções caseiras de cerveja. Eu coloquei aqui só de curiosidade um anúncio que eu vi lá procurando no Google. Por exemplo, a gente tem um refratômetro medidor de açúcar, quando você vai fazer cerveja artesanal, que é esse aqui. Nós temos um outro refratômetro portátil, que mede salinidade de água, você vê que é menos de R$100. Nós temos um verificador de líquido refrigerante, nós temos um refrator de análise de água salgada, já um pouco mais sofisticado, um pouco mais caro. Você tem muitas e muitas aplicações da correlação do índice de refração com a concentração de soluções para diferentes propósitos. Voltando ao refratômetro do nosso laboratório, ele pode ser acoplado a um banho térmico. Isso você tem uma entrada de água nele, uma saída, e esse é o lugar onde vai botar a solução, porque o índice de refração depende da temperatura e depende também do comprimento da onda que a gente incide sobre a solução. Aqui está uma outra visão do refratômetro, e nós vamos colocar então o líquido, a solução, nessa região. Acho que aqui eu tenho uma visão melhor dele. Nós colocamos o líquido nessa região, a gotinha, fecha essa tampinha, e aí então nós vamos ter esse esquema que está colocado aqui, que acho que está mais adequado para a gente trabalhar. Nós vamos iluminar a luz em todas as direções, uma lâmpada, né? Nós estamos usando aqui uma lâmpada simples, é mais barato. Essa lâmpada ilumina em todas as direções, passa pela amostra, pela solução. Depois nós vamos ter um prisma de medida. Quando a gente incidir a luz aqui em todas as direções, a gente vai ter um ângulo limite θ que vai estar relacionado com o índice de refração. O que é o índice de refração? O índice de refração é a velocidade da luz na solução, da luz na solução, dividido pela velocidade da luz no vácuo. E a gente fazendo algumas contas que não são difíceis, pode perceber que isso aqui vai ser 1 sobre seno de θ, que é o ângulo de desvio, que é o ângulo de refração. Quando a gente ilumina aqui em todas as direções, a gente vai ter uma série de ângulos, né, dependendo do ângulo que ele entra, até um certo ângulo limite, que vai ser o θ limite, que está relacionado com o índice de refração. De tal maneira que, então, nós incidimos a luz em todas as direções,
vai ter uma superfície clara e escura devido a esse ângulo limite. Então nós vamos ter essa radiação na direção do telescópio. Aqui no corpo do telescópio, no corpo desse telescópio, nós temos um prisma. Por quê? Porque aqui nós estamos mandando luz em todos os comprimentos de onda e nós estamos interessados num certo comprimento de onda específico, porque, como a gente já viu, o índice de refração depende do comprimento de onda. Então a gente tem um prisma aqui de tal maneira que de todos os comprimentos de onda que entra aqui é que a gente sai com um certo comprimento de onda padrão. E aí nós vamos olhar aqui nessa região, no corpo do telescópio, nós vamos perceber que tem uma parte clara e uma parte escura, justamente porque, como eu tinha mencionado, você vai ter ângulos de diferente incidência da luz e vai ter um certo ângulo limite em que a luz vai chegar por conta desse meio que está colocado aqui, e com isso nós vamos ter uma superfície clara e escura aqui no prisma de medida e que vai, enfim, devido à geometria do aparelho, vai resultar que você vai olhar no telescópio uma parte clara e uma parte escura. E entre as duas a gente vai ver uma certa gradação. O aparelho tem internamente uma certa gradação e aí com isso nós conseguimos medir o índice de refração dessa solução que está colocada aqui dentro. Muito bem, nós colocamos as diferentes concentrações, nós vamos ter que construir soluções de diferentes concentrações de sacarose em água, medimos o índice de refração dessas diferentes soluções e aí fazemos um gráfico de índice de refração contra a concentração. Vocês vão fazer esse gráfico e aí eventualmente vocês vão ter então um instrumento de medida de índice de concentração de solução de sacarose em água. Queria que vocês vão construir esses gráficos e discutir se os seus resultados, se eles são lineares ou não com a concentração e, enfim, o que te conduz os resultados experimentais. Esses são resultados que alunos nossos obtiveram no laboratório anteriormente. Uma segunda prática que nós vamos fazer é polarimetria. Aqui está o polarímetro que nós utilizamos no laboratório. Ele tem uma lâmpada de entrada, um determinado comprimento de onda, então a gente já entra com a luz monocromática dentro dele, porque o ângulo de desvio da polarização depende do comprimento de onda. Então nós vamos estar entrando com uma radiação, uma luz monocromática aqui. E aqui eu vou ter um prisma que vai fazer com que essa luz saia numa certa polarização. Então ela vai entrar nesse aparelho com determinada polarização, digamos na direção vertical. Desculpa, eu vou tentar desenhar aqui a direção vertical da polarização. E aí nós colocamos um tubo no corpo desse aparelho. Dentro desse tubo nós colocamos a solução. E o que vai acontecer? A luz entra polarizada linearmente. Na medida que ela passa pela solução, ela vai desviando esse ângulo de polarização, de tal maneira que ela sai desse tubo com um certo ângulo. Justamente o que nós queremos medir é esse ângulo de desvio dentro desse tubo. Nós temos uma lei, que é a lei de Biot, que diz que o ângulo de desvio vai ser igual a um certo constante A, que tem a ver com o poder rotatório específico, o comprimento do tubo, ou seja, o comprimento desse tubo, e a concentração da solução. Então, o que nós vamos fazer nessa prática é medir ângulos de desvio de diferentes concentrações de sacarose em água e ver se a lei de Biot funciona legal. Bom, então, um pouco mais sobre esse aparelho. Nós temos então a luz entrando polarizada, né? Nós temos uma fonte de luz monocromática, uma luz não polarizada, um polarizador vertical, de tal maneira que ela sai
polarizador vertical está aqui no corpo desse aparelho, ela sai, então, polarizada numa direção. E aí ela, passando pela solução, ganha um ângulo de desvio alfa. E como é que nós podemos medir, então? Nós vamos medir aqui esse ângulo de desvio. É um macete muito legal desse aparelho. Nós temos duas regiões, 1 e 2, aqui. Na primeira região, nós colocamos um polarímetro vertical. Digamos que ele esteja nesta direção. E na segunda região, nós colocamos um outro polarímetro vertical perpendicular. Digamos que esteja nessa direção. Bom, se a luz vier polarizada nesta direção, ou seja, ela sair aqui nessa direção, aqui vai estar claro, ele vai deixar passar a luz, e aqui vai estar escuro. Então, a gente vai ver uma superfície clara aqui e aqui totalmente escuro. Agora, esse polarímetro, esses dois polarímetros estão nessa esfera aqui. Nesse anel. Então eu posso girar. Eu posso, por exemplo, colocar ele a 90 graus do que eu desenhei anteriormente. Aqui é a região 1 e aqui é a região 2. Olha, se eu vier com uma luz agora polarizada nessa direção, aqui vai ficar escuro e aqui vai ficar claro, quer dizer, vai cortar a luz nessa parte esquerda. Então aqui ele ficaria claro e escuro, aqui ele ficaria escuro e claro. O que nós fazemos? Nós definimos o ângulo zero quando Nós definimos o ângulo zero quando o primeiro polarímetro está e o segundo polarímetro continua perpendiculares, de maneira que, quando a luz vem nessa direção, essas duas superfícies ficam com o mesmo tom fosco. Então a gente vai gerando, vai vendo um claro, um outro escuro, vai continuar gerando, vai passar a ver esse que está claro vira escuro, o outro vira claro, e a gente vai brincando de tal maneira que a gente consegue ver as duas regiões com mais ou menos a mesma tonalidade. E aí então a gente consegue determinar esse ângulo de polarização. Quando a gente não tem nenhuma solução aqui dentro, a gente vai definir esse ângulo como sendo 0 graus. E aí a gente agora coloca a solução e vai gerando de tal maneira que a gente consegue ler o ângulo alfa a partir desse mecanismo. Muito bem, nós fizemos isso, alunos nossos fizeram, determinaram o ângulo de desvio com relação à concentração da solução sacarose e água, e que vocês vão fazer então a tração gráfico, ver se essa lei de Biot está sendo bem, ou mais ou menos bem, ou não está sendo seguida por esse experimento, e discutir esses resultados. Muito bem, boa prática para vocês, bom trabalho no relatório, o relatório contém esses dados todos, e até semana que vem.